Olá, amados. A palavra de hoje está no livro de 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo do 1 ao 3, que diz: Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais esperto com a exortação, a pureza do vosso entendimento, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e dos nossos mandamentos como apóstolo do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. A segunda epístola do apóstolo Pedro é uma epístola muito conhecida, e tanto como a primeira como essa segunda, ele começa dizendo que quer exortar os irmãos a trazer a pureza do seu entendimento, isso é, animar os irmãos, trazer ânimo, força e mais coragem para que eles tragam a pureza do entendimento, isso é, a clareza, aquela sanidade, aquilo que são, do entendimento dos irmãos, para que eles lembrem tanto que foram ditos pelos profetas, que é todas as profecias que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, dada por Deus, do que iria acontecer futuramente e mais ainda nos fins dos tempos, como também os ensinos dos apóstolos que o Senhor Jesus destinou, tanto como o apóstolo Pedro, como demais outros apóstolos, a maneira de viver, a maneira de se comportar a partir de uma nova criação, sendo de novo gerado no Senhor Jesus Cristo, uma nova criatura. E é por isso que ele exorta os irmãos a trazer essa pureza do entendimento, tendo em mente, como ele diz no versículo 3, que nos últimos dias aparecerão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências. Ele destaca primeiramente isso, primeiramente essa coisa que iria acontecer. E é por isso que ele remete a nós trazermos de novo os ensinos e as profecias, as palavras que foram ditas pelos profetas. Porque isso iria acontecer nos últimos tempos e a gente tem que estar em mente com tudo isso. As palavras do Senhor Jesus, aquilo que ele enviou os seus apóstolos e profetas para falarem, para que a gente permaneça firme nessa verdade e diante de tudo que iria acontecer nos fins dos tempos. E trazer a pureza, o entendimento, essa clareza, a palavra sã, o nosso entendimento nos ajudaria e nos ajudará a viver firme na fé e a viver uma vida de santidade. Isso é um ânimo tanto para os irmãos a permanecerem firmes na fé e firmes no caminho da verdade, tanto também para combater o falso ensino e o falso caminho. E como ele descreve no versículo 3, haverá escarnecedores, e é o que a gente vê claramente nos dias que vemos vivendo, tanto no tempo passado como havia isso, como também no tempo que a gente vive agora, a gente vê de forma clara e escancarada pessoas zombando da nossa fé, pessoas realmente tendo como escárnio aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. E vimos também pessoas andando segundo as suas próprias concupiscências. Isso é, pessoas que se entregaram aos seus prazeres, se entregaram às suas vontades, se entregaram a viver conforme o seu querer, conforme aquilo que sente, aquilo que gosta, aquilo que pensa que é reto, que é puro, que é bom, que é lícito e pode até ser. Mas o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. E é esse ensino, essa verdade, que o apóstolo está aqui dizendo para a gente trazer a clareza, porque essa é a verdade que o Senhor Jesus nos deixou, e é nessa verdade que devemos estar firmados dia após dia, não só para lutarmos contra nós mesmos, mas também para lutar contra tudo aquilo que se levanta, para combater aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, para ir de forma contrária aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então devemos estar preparados para viver nesse século, e para aquilo que vai sobrevir dos dias que está por vir, porque a tendência, irmãos, não é melhorar, mas a tendência é verdadeiramente caminharmos para o fim dessa era, caminhar para o fim de todas as coisas, e as coisas não tendem a melhorar, mas tendem a piorar, porque verdadeiramente é chegado o fim dos séculos, verdadeiramente estamos no fim dos tempos, e a verdade de Deus não muda, todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar, e é nessa verdade que devemos estar firmados, até que o Senhor Jesus Cristo venha.